Juiz é alvo de racismo e preso por policiais em um hotel restrito na capital paulista, reagindo à agressão. Mesmo fardado de toga, ele não deixa de ser alvo de ódio. E a justiça não pode se render ao racismo. Antes, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar da onde você é. O salão privativo do Hotel Palace Brasília respirava luxo em cada detalhe. Mármore italiano no piso, lustres de cristal austríaco e o aroma sutil de café colombiano premium pairando no ar-condicionado. Aristeu Amaral ajustou o punho da camisa italiana e consultou o relógio suíço no pulso. Faltavam 2 horas para a abertura da Conferência Internacional de Direitos Humanos. Aos 42 anos, carregava nos ombros o peso de uma carreira construída tijolo por tijolo. Juiz federal, doutor em Direito Constitucional, palestrante requisitado em universidades de 3 continentes. Naquele setembro quente, estava prestes a receber a maior honraria de sua trajetória: integrar uma comissão global contra o racismo sistêmico. Mas algo no ambiente mudou. Os murmúrios cessaram. Conversas se fragmentaram. Olhares se desviaram e retornaram, carregados de uma curiosidade incômoda. Aristeu conhecia bem aquela dança silenciosa, a mesma que presenciara nos corredores do fórum quando era ainda um jovem advogado, a mesma que o acompanhava em elevadores de prédios comerciais, a mesma que o fazia sentir-se estrangeiro em sua própria pátria. 2 policiais militares, designados para a segurança do evento, trocavam cochichos próximos à entrada. Suas expressões endureceram ao fixarem o olhar em Aristeu. O mais alto, sargento pela farda, apontou discretamente na direção do juiz. O colega assentiu e ambos caminharam em sua direção. Aristeu respirou fundo. 23 anos de magistratura lhe ensinaram que alguns momentos definem não apenas uma pessoa, mas toda uma sociedade. Permaneceu sentado, sereno, as mãos pousadas sobre a mesa de mogno, enquanto os passos dos policiais ecoavam cada vez mais próximos no mármore frio. Documentos. E, por favor, a voz cortante do sargento quebrou o silêncio elegante do salão. Aristeu ergueu os olhos lentamente, mantendo a postura ereta. O policial à sua frente tinha o maxilar tenso, a mão direita repousando sobre o coldre. Seu parceiro posicionara-se estrategicamente ao lado, bloqueando uma possível rota de fuga que jamais seria necessária. Com licença? Aristeu perguntou com a mesma serenidade que utilizava ao conduzir audiências em seu gabinete. Preciso ver seus documentos. Agora, o tom subiu, carregado de autoridade artificial. Outros hóspedes começaram a observar a cena, alguns discretamente filmando com os celulares. Aristeu conhecia cada nuance daquele roteiro. Quantas vezes não havia presenciado relatos similares em seu tribunal? Jovens negros abordados por suspeita, profissionais questionados em locais onde sua presença era considerada inadequada, cidadãos tratados como invasores em espaços que seu próprio trabalho ajudara a construir. Posso saber qual o motivo da abordagem? Indagou, sua voz mantendo o tom professoral que utilizava em conferências. Não precisa de motivo. Rotina de segurança, uma mentira cristalina. Aristeu observou ao redor. Dezenas de pessoas circulavam livremente pelo salão. Empresários brancos de meia-idade conversavam animadamente próximos ao bar. Jovens loiros em ternos caros passavam pelos policiais sem sequer receberem um olhar. A seletividade da rotina era gritante. Vou me identificar verbalmente. Sou Aristeu Amaral, juiz federal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, disse pausadamente, cada palavra pesada pela autoridade que carregava. O sargento trocou um olhar rápido com o colega. Por um instante, a incerteza pairou no ar. Mas o orgulho ferido e o preconceito enraizado falaram mais alto. Qualquer um pode dizer isso. Preciso ver documentos oficiais, insistiu, agora com a voz mais alta, atraindo ainda mais atenção. Foi então que Aristeu tomou uma decisão que mudaria tudo.
Em vez de simplesmente mostrar sua carteira funcional, resolveu testar até onde a situação chegaria. Queria que aquele momento se tornasse didático, uma lição sobre os abismos que ainda separavam o Brasil ideal do Brasil real. E se eu me recusar a mostrar documentos sem justa causa? Perguntou cruzando os braços. A pergunta provocou uma reação em cadeia. O sargento fez um sinal discreto e, em segundos, 3 outros policiais se aproximaram. 5 homens armados agora cercavam Aristeu, que permanecia sentado, imperturbável como uma rocha em meio à tempestade. O burburinho no salão aumentou. Celulares se multiplicaram, registrando cada segundo daquela cena surreal. Uma mulher idosa, visivelmente constrangida, levantou-se de sua mesa e se aproximou. Por favor, senhores, este é um homem respeitável. Estão cometendo um equívoco. Sua voz tremia, carregada de indignação. Senhora, se afaste. Questão de segurança. Um dos policiais a repreendeu rispidamente. Aristeu sentiu o coração acelerar, não de medo, mas de uma tristeza profunda. Ali estava ele, a poucos metros de ser homenageado por sua luta contra o racismo institucional, sendo vítima exatamente do mal que combatia. A ironia era cruel, quase cinematográfica. Respirou fundo, preparando-se para o próximo movimento. Sabia que os próximos segundos definiriam não apenas o desfecho daquela situação, mas também o impacto que sua história teria no mundo. O círculo se fechou ao redor de Aristeu. 5 uniformes, 5 armas, 5 representantes de um sistema que ele conhecia por dentro e por fora. O burburinho no salão cresceu, transformando-se em um murmúrio coletivo de incredulidade. Flashes discretos de celulares capturavam cada segundo daquela cena que logo correria o mundo. Última chance. Levante-se e apresente os documentos. O sargento ordenou, a mão agora abertamente sobre o coldre. Aristeu permaneceu sereno, como se estivesse presidindo uma audiência comum em seu gabinete. 23 anos de magistratura lhe ensinaram que a verdadeira autoridade não vem do grito ou da ameaça, mas da serenidade e da justiça. Lentamente, quase ritualmente, abriu o paletó do terno italiano. O movimento provocou tensão imediata. 2 policiais levaram as mãos às armas. Uma senhora próxima soltou um grito abafado. O gerente do hotel, que observava à distância, aproximou-se nervoso, temendo o que poderia acontecer em seu estabelecimento de 5 estrelas. Com movimentos deliberadamente lentos e visíveis, Aristeu retirou do paletó 2 objetos, sua arma registrada, que depositou cuidadosamente sobre a mesa de mogno com o cano apontado para o chão, e em seguida, um distintivo dourado que brilhou sob a luz dos lustres de cristal. Aristeu Amaral, juiz federal, disse com a mesma voz calma que usava para proferir sentenças. Porte de arma autorizado pelo Conselho Nacional de Justiça. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Por alguns segundos infinitos, o tempo pareceu suspenso no ar-condicionado do salão. O sargento piscou várias vezes, como se tentasse processar uma informação que não cabia em seus preconceitos. Seus colegas trocaram olhares de pânico crescente, mas foi então que algo inesperado aconteceu. Mesmo diante da identificação clara, mesmo com o distintivo dourado brilhando sobre a mesa, mesmo com dezenas de testemunhas filmando, os policiais hesitaram em recuar. O orgulho ferido e o preconceito enraizado criaram uma barreira quase intransponível. Como sabemos se isso é verdadeiro? Murmurou um dos policiais mais jovens, visivelmente nervoso. A pergunta ecoou como um tiro no salão. Várias pessoas soltaram exclamações de indignação. Uma executiva de meia-idade levantou-se indignada de sua mesa. Senhores, isso é um absurdo! Vocês estão humilhando um magistrado. Aristeu sentiu uma mistura de tristeza e determinação. Aquele momento transcendia sua pessoa. Era sobre todos os jovens negros abordados injustamente, sobre todos os profissionais questionados por sua presença em locais inadequados,
sobre todas as famílias que sofriam o peso do racismo institucional diariamente. Foi quando o gerente do hotel, finalmente reconhecendo a gravidade da situação, aproximou-se com as mãos trêmulas, segurando um tablet. "Senhores, eu confirmo", disse com voz embargada. "Este é o excelentíssimo juiz Aristeu Amaral, nosso hóspede de honra. Ele está aqui para a Conferência Internacional de Direitos Humanos." A confirmação caiu como uma bomba. O sargento empalideceu visivelmente. Os outros policiais começaram a recuar instintivamente, mas o estrago já estava feito. As imagens já corriam pelas redes sociais, já geravam hashtags, já movimentavam a opinião pública. Aristeu permaneceu sentado, recolheu calmamente sua arma e o distintivo, e finalmente se levantou. Sua postura mantinha a dignidade intacta, como se fosse impossível quebrá-la. Não importava quanta humilhação tentassem impor. 28 anos antes, na periferia de São Paulo, uma mulher de mãos calejadas costurava uniformes escolares até altas horas. Dona Conceição Amaral tinha 3 filhos e um sonho que carregava como uma oração: ver pelo menos um deles formado na universidade. A casa de 2 cômodos no Capão Redondo era pequena demais para os sonhos que abrigava, mas grande o suficiente para o amor que a sustentava. Aristeu. Aos 14 anos, acordava às 5 da manhã para ajudar o pai, seu João, nas entregas de pão. Pedalava uma bicicleta enferrujada pelas ruas ainda escuras, carregando sacolas pesadas e sonhos ainda maiores. Enquanto distribuía o pão quentinho nas padarias da região, memorizava as lições que estudara na noite anterior à luz de uma única lâmpada. "Meu filho, educação é a única herança que podemos te dar", dizia Dona Conceição, sempre que o encontrava debruçado sobre os livros emprestados da biblioteca pública. "E ninguém pode tirar isso de você." Na escola estadual Deputado João Mendes, Aristeu se destacava não apenas pelas notas, mas pela sede insaciável de conhecimento. Enquanto outros colegas sonhavam com carreiras no futebol ou na música, ele devorava livros de direito que conseguia emprestado com o professor Mário Silva, um advogado aposentado que dava aulas de história. Professor Mário foi quem primeiro plantou em Aristeu a semente da justiça. Durante os intervalos, contava histórias de grandes juristas, falava sobre a Constituição como se fosse um texto sagrado, explicava como as leis poderiam ser instrumentos de transformação social. "O direito, meu jovem, é a linguagem que os oprimidos podem usar para conversar de igual para igual com os poderosos", dizia, ajustando os óculos grossos enquanto caminhavam pelo pátio da escola. Aos 16 anos, Aristeu conseguiu seu primeiro emprego formal, office boy em um escritório de advocacia no centro de São Paulo. Acordava às 4h30 da manhã, pegava 2 ônibus e um metrô, estudava durante o trajeto e chegava sempre pontual às 8 horas. Durante o almoço, em vez de descansar, frequentava a biblioteca do Largo São Francisco, onde lia códigos jurídicos e absorvia o ambiente acadêmico que um dia sonhava integrar. Foi lá que conheceu o Dr. Carlos Mendoza, um advogado criminalista que notou o jovem negro sempre com livros de direito embaixo do braço. Impressionado com a dedicação de Aristeu, ofereceu-lhe uma oportunidade que mudaria sua vida: trabalhar meio período em seu escritório enquanto cursava o pré-vestibular. "Talento sem oportunidade é como semente em terra seca", disse Dr. Carlos no dia em que contratou Aristeu. "Vamos regar essa semente." As noites se tornaram ainda mais longas. Aristeu trabalhava de manhã, estudava à tarde no cursinho popular que conseguira uma bolsa e de noite ajudava nas tarefas do escritório. Dormia 4 horas por noite, mas acordava todos os dias com a mesma determinação. O vestibular chegou como uma montanha a ser escalada. 200 vagas para direito na USP, 15.000 candidatos e Aristeu com sua caneta azul e 20 anos de sonhos acumulados. Quando o resultado saiu e seu nome apareceu na lista dos aprovados,
Dona Conceição chorou tanto que molhou o jornal onde a notícia estava impressa. "Meu filho vai ser doutor", repetia para as vizinhas, as palavras saindo entre lágrimas de alegria e orgulho. Na faculdade, Aristeu enfrentou novos desafios. Era um dos poucos estudantes negros em uma sala majoritariamente branca e de classe média alta. Enquanto colegas discutiam viagens de férias, ele trabalhava nos fins de semana para ajudar em casa e custear os livros. Mas nunca perdeu o foco. Sabia que carregava nas costas não apenas seus sonhos, mas as esperanças de toda uma comunidade que raramente via um dos seus chegar tão longe. Na Faculdade de Direito da USP, Aristeu descobriu que ser aprovado era apenas o primeiro degrau de uma escadaria muito alta. Nas aulas do professor Dalmo Dallari, absorvia cada palavra sobre direitos humanos como se fosse oxigênio. Durante os seminários de direito constitucional, suas intervenções sempre traziam uma perspectiva única, a do jovem que conhecia a realidade social não apenas pelos livros, mas pela vivência. Seus colegas logo notaram algo especial naquele rapaz quieto que sentava sempre na primeira fileira. Enquanto muitos decoravam artigos para as provas, Aristeu compreendia o espírito das leis, conectava a teoria à prática com uma naturalidade impressionante. Quando discutiam casos de discriminação racial, ele não falava como observador, mas como quem conhecia o peso daquelas injustiças na própria pele. Professora Helena Lopes, catedrática de Direito Penal, tornou-se sua mentora mais importante. Reconheceu em Aristeu não apenas um aluno brilhante, mas um futuro transformador da justiça brasileira. Foi ela quem o incentivou a participar de grupos de pesquisa sobre racismo estrutural no sistema judiciário, trabalho que resultaria em sua dissertação de mestrado anos depois. Aristeu, você tem uma missão que vai além de ser apenas um bom jurista, dizia a professora durante suas orientações. Você pode ser uma ponte entre a academia e a realidade que grande parte dos operadores do direito desconhece. Formou-se com láureas acadêmicas e distinção magna cum laude. No dia da colação de grau, Dona Conceição estava na primeira fileira do Teatro Municipal, usando seu melhor vestido e chorando de orgulho quando ouviu: Aristeu Amaral, bacharel em Ciências Jurídicas. Seu João, desajeitado no terno emprestado do cunhado, aplaudia com uma força que ecoava por todo o teatro. A carreira na advocacia começou no mesmo escritório onde fora office boy. Dr. Carlos, agora parceiro e não mais patrão, o recebeu como sócio júnior. Aristeu especializou-se em direitos humanos e casos de discriminação racial, muitas vezes trabalhando pro bono para famílias que enfrentavam situações similares a que ele mesmo vivenciara. Seus primeiros casos ganharam repercussão. A defesa de Marcos Silva, jovem negro injustamente acusado de roubo em um shopping center, virou precedente jurídico. O processo contra uma empresa que demitia funcionários negros sistematicamente resultou em mudanças nas políticas de recursos humanos de grandes corporações. Aristeu estava construindo não apenas uma carreira, mas um legado. O mestrado veio aos 28 anos com uma dissertação que analisava o racismo institucional no sistema judiciário brasileiro. A pesquisa foi revolucionária. Pela primeira vez, alguém havia sistematizado dados sobre como a cor da pele influenciava sentenças, abordagens policiais e tratamento processual. O trabalho foi publicado e citado internacionalmente. O doutorado aprofundou ainda mais suas pesquisas. Sua tese sobre direitos humanos e justiça racial no Brasil contemporâneo tornou-se referência obrigatória em universidades do país e do exterior. Palestrante requisitado, começou a viajar para conferências em outros países, sempre carregando consigo a humildade de suas origens e a responsabilidade de representar todos aqueles que raramente tinham voz nos grandes fóruns. Aos 35 anos, prestou concurso para juiz federal.
Entre milhares de candidatos, classificou-se em segundo lugar nacional. O dia da posse foi especial. Pela primeira vez na história do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, um filho da periferia de São Paulo, negro, assumia uma magistratura federal. Em seu discurso de posse, Aristeu não esqueceu suas raízes. Assumo esta cadeira não apenas como Aristeu Amaral, mas como representante de todos aqueles que foram historicamente excluídos destes espaços de poder. Prometo usar esta posição para construir uma justiça verdadeiramente democrática e inclusiva. 7 anos depois, aos 42, tornou-se um dos magistrados mais respeitados do país. Suas sentenças eram estudadas em faculdades, seus artigos publicados em revistas internacionais. Era frequentemente convidado para integrar comissões e grupos de trabalho sobre direitos humanos, sempre mantendo sua origem como bússola moral. O salão do Hotel Palace ainda vibrava com a tensão dos últimos minutos quando o primeiro vídeo foi postado. Marina Santos, jornalista freelancer que presenciara toda a cena, havia capturado desde o momento da abordagem até a revelação da identidade de Aristeu. Suas mãos tremiam enquanto digitava a legenda. Juiz federal negro é humilhado por policiais em hotel de Brasília. Racismo escancarado em pleno 2025. Em 17 minutos, o vídeo tinha 50 mil visualizações. Em 1 hora, chegava a 500 mil. E hashtag de Justiça para Aristeu começou a aparecer espontaneamente em centenas de perfis. O racismo no hotel se tornava trending topic nacional antes mesmo que os policiais deixassem o hotel. Do outro lado da cidade, Maria Clara Oliveira, advogada de direitos humanos e antiga colega de Aristeu na universidade, estava em uma reunião quando seu celular começou a vibrar incessantemente. Ao ver as primeiras imagens, sentiu o estômago revirar. Conhecia Aristeu havia 20 anos, sabia de sua trajetória, de suas lutas, de sua índole impecável. Ver aquele homem íntegro sendo tratado como criminoso a fez cancelar todos os compromissos do dia. Não posso acreditar que estamos em 2025 e ainda presenciamos cenas como essa, murmurou para si mesma, enquanto já organizava mentalmente uma resposta jurídica àquela agressão. No tribunal onde Aristeu trabalhava, a assessoria de comunicação foi tomada por um frenesi. O presidente do TRF, desembargador Paulo Mendes, foi informado da situação enquanto estava em uma sessão de julgamento. Imediatamente decretou um recesso e convocou uma reunião de emergência. Isso é inadmissível, declarou batendo a mão na mesa de sua sala. Vamos emitir uma nota de repúdio e apoio incondicional ao juiz Aristeu Amaral. E quero saber quem são esses policiais. Enquanto isso, nas redes sociais, a indignação crescia como uma avalanche. Personalidades públicas, colegas magistrados, acadêmicos e cidadãos comuns compartilhavam o vídeo com comentários de revolta. A apresentadora Sandra Reis, uma das vozes mais respeitadas do jornalismo brasileiro, postou: "Quantos Aristeus são humilhados diariamente sem que ninguém filme? Quantos talentos são desperdiçados pelo preconceito? Isso precisa parar." O deputado federal Carlos Nascimento, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, cancelou seus compromissos e convocou uma sessão extraordinária para o dia seguinte. "Vamos investigar esse caso e propor medidas efetivas contra o racismo institucional", declarou em suas redes sociais. No hotel, o gerente Augusto Pereira vivia o pior pesadelo de sua carreira. Telefones tocavam sem parar. E-mails de cancelamento de reservas chegavam aos montes e a reputação do estabelecimento despencava a cada minuto. Tentou conversar com Aristeu, que havia se retirado para seu quarto, mas foi respeitosamente dispensado. "Senhor juiz, por favor, aceite nossas mais sinceras desculpas. Isso jamais deveria ter acontecido em nosso estabelecimento", implorou pelo interfone. Aristeu, no silêncio de seu quarto, observava pela janela o movimento de Brasília. Não sentia raiva,
mas uma mistura de tristeza e determinação. Aquela situação transcendia sua pessoa. Era sobre todos os jovens negros que enfrentavam abordagens similares, sem ter câmeras para registrar, sem ter diplomas para se defender, sem ter voz para denunciar. Ligou para Dona Conceição, agora com 73 anos, e morando em uma casa confortável que ele havia comprado para ela, no mesmo bairro onde cresceu. A voz da mãe, trêmula de preocupação após ver as notícias, o tranquilizou. Meu filho, você sempre soube que sua missão era maior que você mesmo. Esse momento dói, mas vai passar. E quando passar, você terá transformado mais vidas. Enquanto conversava com a mãe, Aristeu não sabia que um jovem soldado da Polícia Militar, Leonardo Santos, de apenas 22 anos, estava em casa destruído pelo que havia presenciado. O rapaz, que entrara na corporação sonhando em proteger e servir, não conseguia parar de pensar na cena da qual havia sido obrigado a participar. Pela primeira vez em seus 2 anos de farda, questionava se estava no lado certo da história. O barulho de sirenes cortou o silêncio vespertino de Brasília. 3 viaturas da Polícia Militar estacionaram em frente ao Hotel Palace, com uma urgência que contrastava com a elegância do local. Do primeiro veículo desceu um homem imponente, de ombros largos e farda impecável, Coronel Hilário Almeida, comandante da PM do Distrito Federal. Hilário tinha 56 anos de carreira militar e conhecia como poucos os meandros do poder em Brasília. Ao ser informado sobre o incidente, reconheceu imediatamente a gravidade da situação. Não se tratava apenas de um erro operacional, mas de uma bomba relógio que poderia explodir em sua gestão e comprometer planos políticos que cultivava há anos. Atravessou o saguão do hotel com passadas firmes, cumprimentando discretamente algumas autoridades que conhecia. Sua presença imediata causou alívio no gerente Augusto, que o recebeu com uma mistura de gratidão e desespero. Coronel, que bom que o senhor veio pessoalmente. Isso é um mal-entendido terrível, sussurrou Augusto, tentando manter a discrição. Onde estão os envolvidos? Perguntou Hilário, sua voz carregando décadas de comando. No salão, os 5 policiais aguardavam informação, visivelmente constrangidos. O sargento que havia liderado a abordagem mantinha a postura militar, mas o suor em sua testa denunciava o nervosismo. Os outros, especialmente o jovem Leonardo, pareciam devastados pela repercussão do ocorrido. Hilário os observou por alguns segundos antes de falar. Conhecia aquele tipo de situação, erro de julgamento que poderia manchar toda uma corporação. Precisava agir rápido para controlar os danos. Vocês sabem quem abordaram? Lhe perguntou, sua voz cortante como uma lâmina. Senhor? O indivíduo se recusou a mostrar documentos inicialmente. O sargento tentou justificar. O indivíduo é o juiz federal Aristeu Amaral, um dos magistrados mais respeitados do país. Vocês acabaram de protagonizar um escândalo nacional. Hilário respirou fundo, controlando a irritação. Estão todos afastados das atividades operacionais até segunda ordem. Leonardo sentiu as pernas fraquejarem. Em 2 anos de polícia, jamais havia se envolvido em algo assim. Olhou para os colegas e percebeu que alguns pareciam mais preocupados com as consequências para suas carreiras do que com a injustiça que haviam cometido. Hilário subiu ao quarto de Aristeu, que o recebeu com a mesma cortesia que dedicaria a qualquer autoridade. O encontro durou 20 minutos, dos quais 15 foram ocupados por pedidos de desculpas formais e promessas de investigação rigorosa. Juiz Aristeu, posso assegurar que os responsáveis serão devidamente punidos. Isso não representa os valores da nossa corporação, disse Hilário, mantendo o tom protocolar. Aristeu ouviu pacientemente, observando nas entrelinhas do discurso a preocupação política que motivava aquela visita. Conhecia bem a diferença entre desculpas genuínas e controle de danos institucionais. Coronel, minha preocupação não é com punições,
mas com transformações. Quantos cidadãos enfrentam situações similares sem ter a proteção que meu cargo me oferece? Respondeu mantendo sua serenidade característica. Compreendo perfeitamente, Excelência. Vamos revisar nossos protocolos e reforçar os treinamentos sobre direitos humanos. Quando Hilário deixou o hotel, estava convencido de que havia controlado a situação. Deu uma entrevista rápida aos jornalistas que já se aglomeravam na entrada, prometendo investigação rigorosa e reafirmando o compromisso da PM com a igualdade racial. Foi um lamentável mal-entendido que será devidamente investigado. A Polícia Militar do Distrito Federal repudia qualquer forma de discriminação, declarou às câmeras, sua postura transmitindo autoridade e controle. Nas redes sociais, alguns comentaristas elogiaram a rapidez da resposta institucional. A hashtag PM é responsável começou a aparecer, competindo com as hashtags de protesto. Parecia que a tempestade estava sendo contornada, mas Hilário não sabia que, naquele mesmo momento, um funcionário do hotel caminhava nervosamente pelos corredores, carregando no bolso um pendrive que mudaria completamente o rumo daquela história. E não imaginava que o jovem soldado Leonardo, em sua casa, olhava para o uniforme pendurado, no armário questionando se ainda queria vesti-lo no dia seguinte. A aparente resolução era apenas a calmaria antes de uma tempestade muito maior que estava por vir. Noite havia descido sobre Brasília quando uma batida discreta ecoou na porta do quarto de Aristeu. Eram quase 11 horas e ele estava revisando os apontamentos para sua palestra do dia seguinte, tentando transformar sua experiência recente em uma reflexão construtiva sobre racismo institucional. Ao abrir a porta, encontrou um jovem funcionário do hotel, uniforme impecável, mas mãos visivelmente trêmulas. Rafael Mendes, de 26, coisa ou tá tramando algo. Vamos abordar. O vídeo mostrava ainda outros momentos reveladores. Os comentários durante a abordagem, as risadas após a identificação de Aristeu e especialmente a frase que o gelou. Mesmo sendo juiz, lugar de preto é na favela. Essa aí deve ter sido promoção por cota. Aristeu pausou o vídeo e respirou profundamente. Em 23 anos de magistratura, havia presenciado muitos casos de racismo, mas raramente com evidências tão claras e irrefutáveis. Aquelas imagens não mostravam apenas preconceito individual, mas um padrão sistemático de pensamento que revelava a profundidade do problema. Continuou assistindo. Havia ainda outro momento crucial. Após a chegada do coronel Hilário, os policiais comentavam entre si. O coronel vai abafar isso. Ele tem seus esquemas políticos, não pode se dar ao luxo de ter escândalo agora. E se o juiz insistir em levar adiante? Relaxa. Gente como ele sempre aceita um pedido de desculpas e segue em frente. É mais fácil do que enfrentar o sistema. Aristeu desligou o laptop e caminhou até a janela. Lá embaixo, Brasília dormia, inconsciente de que, em um quarto do Hotel Palace, evidências que poderiam transformar discussões nacionais sobre racismo estavam sendo descobertas. Pegou o telefone e ligou para Maria Clara. Mesmo sendo quase meia-noite, sabia que a amiga atenderia. Era uma das poucas pessoas em quem confiava completamente para discutir algo de tamanha gravidade. Maria Clara, preciso que você venha ao hotel agora. Aconteceu algo que muda completamente esta situação. Já estou saindo, respondeu ela sem hesitar. Conhecia Aristeu há tempo suficiente para saber que ele jamais a chamaria naquele horário sem um motivo extraordinário. Maria Clara chegou ao hotel às 2 da manhã, ainda vestindo o jeans e a blusa que usara no trabalho. 20 anos de amizade com Aristeu lhe ensinaram a reconhecer quando algo transcendia o pessoal e tocava o coletivo. Encontrou-o sereno, mas com aquela expressão que conhecia bem, a mesma que ele tinha quando estava prestes a tomar decisões que mudariam vidas. Precisa ver isso, disse Aristeu, sem preâmbulos, apontando para o laptop.
Enquanto Maria Clara assistia às gravações, sua expressão mudava gradualmente. A advogada especializada em direitos humanos havia visto muito racismo em sua carreira, mas raramente com evidências tão cristalinas e comprometedoras. Quando o vídeo terminou, permaneceu em silêncio por longos minutos. Aristeu, isso não é apenas sobre você. É sobre todo o sistema, murmurou, ainda processando a magnitude do que havia visto. Essas imagens provam premeditação, padrão de conduta e, pior, uma estrutura de acobertamento. É exatamente o que pensei. A questão agora é como usar essas informações para gerar transformação real, não apenas punição individual. Maria Clara caminhou até a janela, observando Brasília adormecida. Sua mente jurídica já trabalhava em múltiplas frentes: criminal, civil, administrativa, internacional. Mas conhecia Aristeu bem o suficiente para saber que ele pensava além das leis. Temos várias opções, disse, voltando-se para ele. Podemos entrar com ação criminal contra os policiais, processo administrativo contra a corporação, ação civil contra o hotel por omissão, mas suspeito que você está pensando em algo maior. Exato. Lembra do caso Rosa Parks? Ela não apenas se recusou a ceder o lugar no ônibus. Sua ação foi parte de uma estratégia maior para transformar a sociedade. Aristeu pausou, escolhendo cuidadosamente as palavras. Quero que este caso se torne um marco na luta contra o racismo institucional no Brasil. Maria Clara sorriu. Era isso que admirava no amigo. A capacidade de transformar dor em propósito, humilhação em ferramenta de mudança social. Então vamos pensar estrategicamente. Primeiro precisamos proteger a fonte. Rafael correu um risco enorme ao nos entregar essas evidências. Ela pegou o pendrive. Segundo, o timing da divulgação é crucial. Se soltarmos tudo agora pode parecer apenas revanche. Concordo. Sugiro que primeiro formalizemos uma representação no Ministério Público Federal. Que o MPF requisite oficialmente as gravações do hotel. Assim, protegemos Rafael e damos legitimidade institucional às evidências. Perfeito. E aqui entra outro ponto importante. Maria Clara sentou-se, pegando um bloco de notas. Precisamos de uma estratégia de comunicação. A narrativa não pode ficar apenas nas evidências, mas nas transformações que elas podem gerar. Passaram as próximas 2 horas elaborando um plano detalhado. Aristeu sugeria as dimensões educativas e sociais, enquanto Maria Clara estruturava os aspectos jurídicos e procedimentais. Às 4 da manhã, tinham um roteiro claro. Primeiro, procurariam o procurador da República Carlos Drummond, conhecido por sua integridade e especialização em direitos humanos. Ele requisitaria oficialmente as gravações, protegendo Rafael e garantindo validade jurídica às evidências. Segundo, após a formalização no MPF, fariam uma coletiva de imprensa conjunta com organizações de direitos humanos, apresentando não apenas as denúncias, mas propostas concretas de mudança. Criação de ouvidorias independentes nas corporações policiais, treinamento obrigatório em direitos humanos, protocolos específicos para abordagens. Terceiro, usariam a repercussão internacional, que o caso já tinha, para pressionar por mudanças sistêmicas, propondo ao Conselho Nacional de Justiça a criação de uma comissão permanente de combate ao racismo no sistema judicial. Mas há algo que me preocupa, disse Maria Clara, fechando o bloco. Você ouviu o que os policiais falaram sobre o coronel ter esquemas políticos? Se isso for verdade, enfrentaremos resistência muito além da corporação. Por isso mesmo, precisamos ser impecáveis em cada passo. A verdade é nossa única arma e ela precisa ser incontestável. Aristeu olhou para o pendrive. Este pequeno dispositivo pode mudar a vida de milhões de pessoas que enfrentam o mesmo preconceito diariamente. Quando Maria Clara saiu do hotel, o sol começava a nascer sobre Brasília. Levava consigo cópias das evidências e a responsabilidade de ajudar Aristeu a transformar uma injustiça pessoal em mudança coletiva. Aristeu permaneceu no quarto,
preparando mentalmente a palestra que daria em poucas horas na Conferência Internacional de Direitos Humanos. Agora tinha muito mais que teoria acadêmica para compartilhar. Tinha a prova viva de que o racismo institucional no Brasil era real, documentado e sistemático, mas não sabia que naquele mesmo momento o jovem soldado Leonardo acordava de uma noite insone, tomando a decisão que complementaria perfeitamente as evidências que acabara de descobrir. Leonardo Santos não dormira desde o incidente. Cada vez que fechava os olhos, via a cena se repetindo. Um homem íntegro sendo cercado, humilhado, tratado como criminoso apenas pela cor de sua pele. E ele, Leonardo, havia sido parte daquilo. Não liderara a abordagem, mas sua presença em silêncio o tornava cúmplice. Aos 22 anos, entrara na polícia militar com ideais nobres que agora pareciam ingênuos. Filho de Dona Mariana, empregada doméstica que criara 3 filhos sozinha, Leonardo conhecia bem o que era enfrentar preconceito. Sua mãe sempre fora tratada com condescendência pelas patroas. E ele próprio já havia sido seguido em lojas, parado em blitz sem motivo, questionado sobre sua presença em bairros nobres. Mas vestir a farda havia criado nele uma ilusão, a de que agora estava do outro lado, protegido pela instituição. O que não percebera é que a farda não o blindava do racismo, apenas o transformava em instrumento dele. Na manhã seguinte ao incidente, Leonardo pediu dispensa médica alegando mal-estar. Não era mentira, sentia-se fisicamente doente. Trancado em seu pequeno apartamento na Ceilândia, passou horas rolando o feed das redes sociais, lendo comentários sobre o caso, vendo a repercussão internacional. Foi então que tomou a decisão que mudaria sua vida. Procuraria o juiz Aristeu pessoalmente, mas antes precisava reunir coragem e evidências. Abriu o celular e foi até os grupos de WhatsApp da corporação. Havia 3 grupos principais, um oficial para comunicados administrativos, outro informal, onde os colegas conversavam sobre o dia a dia, e um terceiro, mais restrito, do qual fazia parte por ser da mesma unidade dos envolvidos no incidente. Foi nesse terceiro grupo que encontrou o que procurava. Mensagens que revelavam um padrão assustador. Atenção equipe, evento de autoridades no Palace. Ficar de olho em quem não se encaixa no perfil do local. Vocês sabem como identificar. Tipo suspeito avistado no salão. Cor escura, mesmo bem vestido. Vamos verificar. Se resistir, a gente pressiona. Geralmente cedem quando mostram força. Leonardo sentiu o estômago revirar. Aquelas mensagens provavam que não havia sido um caso isolado de preconceito, mas uma prática sistemática, instruída, coordenada. Com mãos trêmulas, começou a fazer capturas de tela de todas as conversas relevantes dos últimos 6 meses. Encontrou dezenas de mensagens similares. Referências a perfilamento, código interno para identificar pessoas negras em locais considerados inadequados, piadas racistas disfarçadas de humor, orientações explícitas para abordar suspeitos por aparência, mesmo sem qualquer indício de crime. Às 3 da tarde, Leonardo tomou um ônibus para o Hotel Palace. Vestiu roupas civis, boné e óculos escuros, não por medo de ser reconhecido, mas porque ainda não sabia exatamente como se sentia sobre estar ali. Durante todo o trajeto pensou em desistir. Pensou em sua carreira, em sua mãe, que tanto se orgulhava de vê-lo fardado, nas consequências que enfrentaria, mas pensou também em quantas pessoas sofreriam se ele continuasse em silêncio. No lobby do hotel, pediu para falar com o juiz Aristeu Amaral. A recepcionista, desconfiada após os eventos do dia anterior, perguntou se tinha agendamento. Leonardo simplesmente disse: "Por favor, diga a ele que é sobre o incidente de ontem, que um dos policiais envolvidos precisa falar com ele urgentemente." 15 minutos depois, estava no quarto onde Aristeu o recebeu com a mesma serenidade que mantivera durante toda a situação.
Maria Clara também estava presente, tendo retornado ao hotel após reunião com o procurador da República. Senhor juiz, meu nome é Leonardo Santos. Sou o soldado que estava ontem no salão. Começou, a voz embargada. Vim aqui porque não consigo mais carregar o peso do que fizemos. Aristeu gesticulou para que se sentasse. Não havia julgamento em seus olhos, apenas interesse genuíno em ouvir o que o jovem tinha a dizer. Tenho 22 anos e entrei na PM acreditando que iria proteger pessoas. Mas ontem percebi que me tornei parte de um sistema que oprime justamente aqueles que deveria defender. Leonardo tirou o celular do bolso com mãos trêmulas. Tenho provas de que o que aconteceu com o senhor não foi um caso isolado. Mostrou as capturas de tela dos grupos. Maria Clara e Aristeu trocaram olhares significativos enquanto liam as mensagens. Aquilo era ainda mais comprometedor que as gravações do hotel. Eram evidências de uma política não oficial, mas sistematicamente aplicada, de perfilamento racial. Leonardo, você compreende as consequências de nos entregar essas informações? Perguntou Maria Clara suavemente. Sim, senhora. Provavelmente serei expulso da corporação, talvez processado. Minha mãe ficará decepcionada. Pausou, limpando uma lágrima que insistia em cair. Mas se eu continuar em silêncio, nunca mais conseguirei olhar para ela sem sentir vergonha de mim mesmo. Aristeu se levantou e caminhou até a janela, observando Brasília lá embaixo. Virou-se para o jovem soldado e disse algo que Leonardo jamais esqueceria. A verdadeira coragem não está em usar uma farda, mas em ter a humildade de reconhecer quando estamos errados e a força para fazer o que é certo, não importa o preço. Você acabou de me mostrar mais integridade em 15 minutos do que muitos demonstram em uma vida inteira. A coletiva de imprensa foi marcada para 3 dias após o incidente. Maria Clara havia trabalhado incansavelmente ao lado do procurador Carlos Drummond para formalizar todas as denúncias, garantindo que cada passo estivesse respaldado legalmente. Leonardo, sob proteção de testemunha do Ministério Público Federal, aguardava em local seguro, enquanto sua vida desmoronava e se reconstruía simultaneamente. No auditório do Ministério Público Federal, jornalistas de dezenas de veículos nacionais e internacionais se aglomeravam. A CNN Internacional havia enviado uma equipe especial. A BBC preparava uma matéria sobre racismo institucional no Brasil. O caso Aristeu Amaral havia se tornado um símbolo global. Quando as gravações foram exibidas pela primeira vez ao público, o silêncio no auditório foi absoluto. Alguns jornalistas experientes que haviam coberto guerras e tragédias sentiram os olhos marejarem ao ouvir as falas preconceituosas captadas com clareza cristalina. As mensagens dos grupos da PM, projetadas na tela, provocaram exclamações de indignação. Aristeu estava ao centro da mesa, ladeado por Maria Clara, o procurador Drummond e representantes de 3 organizações de direitos humanos. Sua voz, quando começou a falar, carregava a serenidade de sempre, mas também uma determinação que tocava cada pessoa presente. Não estou aqui como vítima, mas como porta-voz de milhões de brasileiros que enfrentam diariamente o que enfrentei naquele hotel. A diferença é que eu tinha câmeras registrando, um cargo que me protege e acesso à justiça. A maioria não tem. Fez uma pausa, deixando as palavras ressoarem. Este caso não pode ser apenas sobre punir 5 policiais. Precisa ser sobre transformar um sistema inteiro. Apresentou então um documento de 40 páginas com propostas concretas. Criação de ouvidorias independentes em todas as corporações policiais, treinamento obrigatório trimestral sobre direitos humanos e combate ao racismo, protocolos claros para abordagens que incluíssem gravação obrigatória e punições severas para casos comprovados de perfilamento racial. A repercussão foi imediata e avassaladora. A ONU
emitiu nota pública elogiando a coragem de Aristeu e cobrando do Brasil medidas efetivas. A OEA convocou uma audiência especial sobre racismo institucional. Universidades de 5 países convidaram Aristeu para palestras sobre o tema, mas com a luz vieram também as sombras. Naquela mesma noite, o senador Cláudio Vasconcelos, figura influente do Congresso e aliado político do coronel Hilário, convocou uma reunião emergencial. Vasconcelos, que tinha pretensões presidenciais e dependia do apoio de setores conservadores das forças de segurança, via no caso uma ameaça aos seus planos. Precisamos controlar essa narrativa antes que destrua nossa base, declarou aos assessores em sua sala no Senado. Aristeu Amaral está usando este caso para autopromoção. É hora de questionar suas verdadeiras intenções. A estratégia foi meticulosamente planejada. Primeiro, articularam nos bastidores para arquivar o processo administrativo contra os policiais, alegando que medidas disciplinares internas já haviam sido tomadas. Segundo, começaram uma campanha discreta nas redes sociais, questionando a legitimidade das gravações e sugerindo que Aristeu havia armado toda a situação para ganhar notoriedade internacional. O golpe mais doloroso, porém, veio de onde Aristeu menos esperava. Professor Mário Silva, aquele mesmo que inspirara o jovem Aristeu aos 14 anos na escola da periferia, agora era um comentarista conservador de grande audiência. Em um programa de TV de horário nobre, fez uma declaração que cortou como lâmina. Conheço Aristeu Amaral desde garoto. Ele sempre foi inteligente, mas também sempre foi ambicioso. Não me surpreenderia se estivesse usando este incidente real ou exagerado para projeção pessoal. Existe uma indústria da vitimização no Brasil e pessoas habilidosas sabem como lucrar com ela. As palavras ecoaram pelas redes sociais. Aristeu assistiu ao programa sozinho em seu apartamento em Brasília. A traição doía mais que qualquer humilhação que havia sofrido no hotel. Aquele homem havia sido uma inspiração, um mentor informal, alguém que o incentivara a acreditar que a educação poderia mudar sua vida. Ligou para Maria Clara, a voz pela primeira vez demonstrando cansaço. Estou pensando em não ir à conferência amanhã, em recuar. Talvez eles tenham razão. Talvez eu esteja fazendo isso pela atenção. Aristeu Amaral, me escute. A voz de Maria Clara era firme. Você está exausto, ferido pela traição de alguém que admirava, sob pressão de forças políticas poderosas. Mas lembre-se de por que começou tudo isso. Não foi por você. Foi por todos aqueles que não têm voz. Eu sei, Maria Clara, mas às vezes me pergunto se vale a pena. Se essa luta realmente muda alguma coisa. Sabe quem me ligou hoje? Dona Mariana, mãe do soldado Leonardo. Disse que pela primeira vez se sente orgulhosa do filho, não por ele estar fardado, mas por ele ter coragem de fazer o que é certo. Sabe quantos jovens negros entraram em contato comigo dizendo que sua história os inspirou a denunciar abusos que sofreram? 143 em 3 dias. Aristeu respirou fundo. A exaustão emocional era real, mas também era a tentativa de forças estabelecidas de silenciá-lo através do cansaço, da dúvida, do isolamento. Você tem razão. Amanhã falo na conferência. E falo não apenas sobre o que aconteceu, mas sobre a resistência que estamos enfrentando. Sobre como as estruturas de poder reagem quando são desafiadas. O auditório da Conferência Internacional de Direitos Humanos estava lotado. 1.200 pessoas de 87 países aguardavam o discurso de abertura. Aristeu seria apresentado como novo integrante da Comissão Global contra o Racismo Sistêmico, mas todos sabiam que ele também falaria sobre o incidente que, em apenas uma semana, havia se tornado símbolo de uma luta muito maior. Nos bastidores, Aristeu ajustava a gravata. Suas mãos estavam firmes, mas sentia o peso das expectativas. Pensou em Dona Conceição, que estaria assistindo pela televisão em São Paulo. Pensou em Leonardo, escondido sob proteção de testemunha. Pensou em Rafael, o funcionário do hotel que arriscara o emprego pela verdade.
Pensou em todas as pessoas anônimas que enfrentavam diariamente o que ele enfrentara uma vez sob os holofotes. A apresentadora, ministra de Direitos Humanos da Suécia, fez uma introdução emocionada. Quando Aristeu subiu ao palco, a plateia se levantou em ovação que durou 3 minutos. Ele esperou pacientemente, observando aquele mar de rostos de todas as cores, vindos de todos os continentes, unidos pela mesma causa. Começou com uma pergunta simples que ecoou pelo auditório. Quantos de vocês já foram julgados pela cor da sua pele antes mesmo de abrirem a boca? Centenas de mãos se ergueram. O silêncio era pesado, carregado de histórias compartilhadas. Eu sou juiz federal há 23 anos. Tenho 2 doutorados. Publiquei dezenas de artigos acadêmicos. Proferi sentenças que mudaram vidas. Mas nada disso importou quando 5 policiais me cercaram em um hotel, porque minha pele não combinava com o ambiente de luxo. Fez uma pausa, deixando as palavras ressoarem. E eu tive sorte. Tive câmeras filmando. Tive um cargo que me protegeu. Tive acesso à justiça. A maioria não tem. Passou então a narrar, com detalhes emocionantes, mas sem vitimização, tudo o que acontecera. Falou sobre as gravações, sobre as mensagens dos grupos da PM, sobre o perfilamento racial sistemático. Mas, principalmente, falou sobre as pessoas que tornaram possível a verdade vir à luz. Rafael, um jovem funcionário de hotel, arriscou seu emprego porque sua consciência não permitia silêncio. Leonardo, um soldado de 22 anos, teve a coragem de reconhecer o erro e fazer o que era certo, mesmo sabendo que perderia tudo. Essas são as pessoas que realmente transformam sociedades. Sua voz se encheu de emoção. Não são os heróis sob holofotes, mas os anônimos que escolhem a verdade quando seria mais fácil escolher o silêncio. O auditório estava em absoluto silêncio. Algumas pessoas choravam abertamente, mas quero falar também sobre algo que aconteceu nos últimos dias. Sobre como estruturas de poder reagem quando são desafiadas. Um senador influente tentou arquivar investigações. Comentaristas questionaram minhas intenções. Um homem que foi meu mentor, que me inspirou quando eu era apenas um garoto da periferia, me acusou publicamente de usar esta situação para autopromoção. Fez uma pausa longa, respirando fundo. E sabem o que isso me ensinou? Que a luta contra o racismo não é apenas contra preconceitos individuais, mas contra sistemas inteiros que se protegem mutuamente. Quando você desafia uma parte, o sistema todo reage para se defender. Políticos, mídia, instituições, até pessoas que você admirava, todos se mobilizam para manter o status quo. Sua voz ganhou força, preenchendo cada canto do auditório. Mas aqui está a verdade que eles não podem apagar. Cada vez que tentam nos silenciar, mais pessoas encontram sua própria voz. Cada vez que tentam nos desacreditar, mais evidências vêm à luz. Cada vez que tentam nos isolar, mais aliados surgem. Em apenas uma semana, 143 jovens denunciaram abusos que sofreram, inspirados por esta história. 16 cidades brasileiras iniciaram revisões de protocolos policiais. 3 estados criaram ouvidorias independentes. A plateia começou a aplaudir, mas Aristeu ergueu a mão, pedindo silêncio. Tinha mais a dizer. Não compartilho esta história porque quero compaixão. Compartilho porque ela pertence a todos nós, que já fomos julgados antes de sermos conhecidos, que já tivemos nossa humanidade questionada pela cor da nossa pele, que já precisamos provar 10 vezes mais para ser considerados metade. Olhou diretamente para as câmeras que transmitiam ao vivo para o mundo. E compartilho para dizer ao meu antigo professor, ao senador que tenta me silenciar, aos que duvidam das minhas intenções. Vocês não compreenderam nada sobre quem eu sou. Não faço isso por mim. Faço por aquele garoto de 14 anos que acordava às 5 da manhã para entregar pão e estudar à luz de uma única lâmpada. Passo pela dona Conceição, minha mãe, que costurou uniformes a vida inteira para que eu pudesse vestir uma toga. Passo por todos que virão depois.
para que não precisem enfrentar o que enfrentamos. Terminou com palavras que se tornariam virais nas redes sociais, citadas em livros, ensinadas em escolas. A verdadeira mudança não vem quando os oprimidos aprendem a se comportar nos espaços dos opressores. Vem quando os espaços se transformam para acolher a todos com igual dignidade. Não vim até aqui para me adaptar ao sistema. Vim para transformá-lo. E vocês, cada um de vocês que enfrentam lutas similares em seus países, não estão sozinhos. Somos milhões e nossa voz coletiva não pode ser silenciada. Quando terminou, o auditório explodiu. Não era apenas aplauso, era catarse coletiva. Pessoas se abraçavam, choravam, gritavam. A ovação durou 8 minutos. Nas redes sociais, trechos do discurso se tornavam virais em tempo real, traduzidos para 23 idiomas nas primeiras horas. Aristeu desceu do palco e foi imediatamente cercado por dezenas de pessoas querendo agradecer, compartilhar suas próprias histórias, expressar solidariedade. Mas seus olhos procuraram Maria Clara na plateia, quando foi exonerado após processo administrativo. Os outros 4 policiais receberam suspensão de 6 meses e foram obrigados a trabalhar durante 1 ano em projetos sociais em comunidades periféricas. A pena, inicialmente criticada como branda, revelou-se transformadora. 2 deles tornaram-se defensores públicos de reformas policiais após vivenciarem a realidade das comunidades que antes abordavam com desconfiança. Leonardo Santos tornou-se símbolo de coragem institucional. Após meses de proteção como testemunha, decidiu não retornar à PM. Em vez disso, foi contratado como consultor pelo Ministério da Justiça para desenvolver programas de integridade em forças de segurança. Sua história foi transformada em documentário que passou a ser exibido em treinamentos policiais de todo o país. Dona Mariana, sua mãe, deu uma entrevista emocionada à TV Brasil. Durante 2 anos, me orgulhei do meu filho pela farda. Agora, me orgulho dele pela coragem de tirá-la quando ela representava algo que contradiz nossos valores. Ele me ensinou que honra não está no uniforme, mas no caráter. Rafael Mendes, o funcionário do hotel que entregara as gravações, enfrentou semanas difíceis. Foi demitido sob alegação de quebra de confidencialidade, mas o caso ganhou repercussão. Uma campanha nas redes sociais arrecadou recursos para sustentá-lo enquanto buscava novo emprego. 3 meses depois, foi contratado por uma empresa de tecnologia que criava sistemas de transparência para segurança privada, com salário 3 vezes maior que o anterior. Perdi um emprego, mas ganhei respeito próprio, disse em entrevista ao portal G1. Durmo tranquilo, sabendo que fiz a coisa certa. O Hotel Palace passou por transformações profundas, sob pressão de ação civil pública e boicote de eventos internacionais. A direção implementou o programa de diversidade que incluía contratação de 50% de funcionários negros em todos os níveis hierárquicos, treinamento obrigatório sobre discriminação racial e criação de canal de denúncia independente para casos de preconceito. A mudança mais simbólica, o salão onde ocorrera o incidente, foi rebatizado Salão Equidade, com uma placa discreta na entrada, citando palavras do discurso de Aristeu. A verdadeira mudança vem quando os espaços se transformam para acolher a todos com igual dignidade. O senador Cláudio Vasconcelos viu seus planos políticos desmoronarem. A tentativa de arquivar investigações e desacreditar Aristeu foi exposta pela imprensa investigativa. Perdeu apoio de sua base, enfrentou processo de quebra de decoro parlamentar e viu sua aprovação despencar nas pesquisas. Em entrevista meses depois admitiu: subestimei o poder da verdade e a força de uma causa justa. Aprendi, tarde demais, que estruturas de poder só se sustentam quando servem à justiça. A transformação mais dolorosa e significativa, porém, veio do professor Mário Silva, após receber milhares de mensagens criticando sua postura.
Teve um encontro improvável com uma ex-aluna, agora ativista de direitos humanos, que o confrontou com dados e testemunhos sobre racismo institucional. Durante 3 meses, o professor viveu uma crise pessoal profunda. Revisitou suas posições, leu estudos que antes ignorava, conversou com pessoas que antes não ouvia. Em programa de TV diferente daquele onde atacara Aristeu, fez algo raro na vida pública, um pedido público de desculpas. Errei profundamente ao questionar as intenções de Aristeu Amaral. Deixei que meus vieses ideológicos obscurecessem minha capacidade de enxergar uma verdade dolorosa. Sua voz tremia. Fui professor daquele garoto há 28 anos. Vi sua determinação, sua integridade. E quando ele mais precisou de apoio, o traí publicamente. Não peço perdão, pois não há perdão suficiente para tamanha injustiça. Peço apenas a oportunidade de, pelo tempo que me resta, trabalhar genuinamente por uma sociedade mais justa. Aristeu assistiu à declaração sozinho em seu apartamento. Sentiu uma mistura de tristeza e esperança. Tristeza pela dor que o caminho até ali causara. Esperança, porque até mesmo pessoas que pareciam irredutíveis podiam se transformar. 1 ano depois do incidente, Aristeu retornou ao Hotel Palace. Não por obrigação ou ressentimento, mas por convite especial. A inauguração do programa de diversidade que transformara completamente o estabelecimento. O mesmo salão onde fora humilhado agora abrigaria um evento sobre inclusão racial no setor hoteleiro brasileiro. Ao atravessar o saguão de mármore, Aristeu percebeu mudanças sutis, mas profundas. A equipe de recepção refletia a diversidade do país. Rostos negros, indígenas, asiáticos, todos em posições de liderança. Um jovem gerente negro o cumprimentou com respeito genuíno, não aquele carregado de constrangimento do passado. Senhor juiz, é uma honra recebê-lo novamente. O senhor transformou este lugar, disse estendendo a mão. Não fui eu, respondeu Aristeu com sua humildade característica. Foi Rafael que escolheu a verdade. Foi Leonardo que teve coragem de reconhecer o erro. Foram milhares de pessoas anônimas que disseram não mais ao silêncio. No Salão Equidade, Aristeu encontrou rostos conhecidos e novos. Maria Clara estava lá, agora coordenadora nacional de um programa de combate ao racismo institucional financiado por organismos internacionais. Rafael, o ex-funcionário do hotel, participava como palestrante convidado, compartilhando sua experiência sobre ética e coragem nas organizações. Leonardo chegou acompanhado de Dona Mariana, que usava seu melhor vestido e carregava nos olhos o orgulho de uma mãe que vira o filho encontrar seu verdadeiro propósito. O jovem trabalhava agora em 23 estados, treinando policiais sobre integridade e direitos humanos. Quando Aristeu subiu ao palco para o discurso de encerramento, observou a plateia diversa à sua frente. Empresários, ativistas, estudantes, policiais, juízes, funcionários de hotel, pessoas comuns que haviam sido tocadas pela história. Começou não com suas palavras, mas com as de Dona Conceição, sua mãe, que havia partido 3 meses antes, aos 74 anos. Minha mãe sempre dizia: filho, educação planta sementes que a gente não vê crescer, mas que um dia vão dar frutos que alimentam multidões. Durante anos não compreendi completamente o que ela queria dizer. Fez uma pausa, a emoção transparecendo. Mas agora entendo. A semente não era apenas minha formação acadêmica. Era a dignidade que ela me ensinou a preservar, mesmo quando o mundo tentasse arrancá-la de mim. Falou então sobre o que aprendera naquele ano de transformações. Sobre como a mudança real nunca vem fácil, como estruturas de poder resistem, como pessoas se revelam em momentos de crise, como a esperança muitas vezes se disfarça de desespero antes de florescer. Quando aqueles policiais me cercaram, eu poderia ter simplesmente mostrado meus documentos e seguido em frente. Seria mais fácil, menos doloroso. Mas eu sabia que aquele momento não era apenas sobre mim. Olhou para Leonardo na plateia. Era sobre criar um registro,
uma evidência inegável de algo que milhões de pessoas vivem sem testemunhas. Quando Rafael me entregou aquelas gravações, ele não imaginava que estava iniciando uma corrente de coragem que inspiraria centenas de outros funcionários a denunciar práticas discriminatórias em seus locais de trabalho. Quando Leonardo decidiu entregar as mensagens dos grupos, ele não sabia que estava plantando a semente para reformas em 16 estados. Sua voz ganhou força. E isso é o que quero que todos compreendam. Mudança social não acontece por grandes gestos heróicos de indivíduos isolados. Acontece quando pessoas comuns fazem escolhas extraordinárias em momentos críticos. Acontece quando um funcionário de hotel escolhe a consciência sobre a segurança do emprego. Quando um jovem soldado escolhe a integridade sobre a carreira. Quando milhares de pessoas anônimas escolhem compartilhar suas histórias, mesmo sabendo que serão questionadas e atacadas. Aristeu então revelou algo que poucos sabiam. Das dezenas de palestras internacionais que dera naquele ano, reverteu todos os honorários para a criação do Instituto Conceição Amaral, organização dedicada a fornecer apoio jurídico gratuito a vítimas de discriminação racial e capacitação de jovens da periferia para carreiras jurídicas. Minha mãe costurou uniformes a vida inteira para que eu pudesse estudar. Agora, este instituto fornecerá bolsas para que 100 jovens por ano possam trilhar caminhos similares, anunciou, enquanto a plateia aplaudia emocionada. Leonardo será nosso coordenador de ética institucional. Rafael, nosso diretor de transparência. Maria Clara, nossa conselheira jurídica. Terminou voltando ao início, fechando o círculo da narrativa. Há um ano, este salão foi palco de uma injustiça que me marcou profundamente. Hoje, é símbolo de transformação possível. As mesmas câmeras que registraram minha humilhação, agora registram encontros como este, dedicados a garantir que ninguém mais precise passar pelo que passei. O mesmo hotel que me viu como ameaça, agora me recebe como parceiro em uma jornada de mudança. Olhou ao redor, absorvendo cada rosto, cada história presente naquele espaço. Mas não vim aqui celebrar vitória, porque a luta continua. Vim plantar mais sementes. Vim dizer a cada jovem negro nesta sala que sim, vão enfrentar preconceito, vão ser questionados, vão precisar provar 10 vezes mais. Mas vim também dizer que não estão sozinhos, que sua dignidade é inegociável e que cada passo que damos abre caminho para aqueles que virão depois. A plateia se levantou em ovação, mas Aristeu não desceu do palco imediatamente. Aguardou o silêncio e disse suas últimas palavras. Dona Conceição não viveu para ver este momento, mas sei que estaria aqui chorando de orgulho, não apenas do filho, mas de todos vocês. Porque vocês são prova de que dignidade não se negocia, justiça não se compra e transformação social é possível quando pessoas boas decidem não mais ser silenciosas. Obrigado por serem sementes de mudança. Obrigado por acreditarem que um Brasil mais justo não é utopia, mas construção diária. Quando deixou o hotel naquela tarde, Aristeu caminhou lentamente pelo mesmo saguão onde tudo começara. Parou por um momento diante da placa Salão Equidade e sorriu discretamente. Ali, onde fora tratado como intruso, agora havia um espaço dedicado à dignidade de todos. Na saída, encontrou um jovem negro de uns 17 anos, claramente nervoso, segurando papéis que pareciam ser documentos de inscrição para algum programa. O rapaz o reconheceu e se aproximou timidamente, sem certeza de que transformação é possível quando pessoas comuns decidem fazer escolhas extraordinárias, e que a verdadeira mudança não vem de heróis solitários,